Romanos capítulo 4, versículo de número 1. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribuiu justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas, cujo pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Até aí, tá bom. Só para nós relembrarmos aqui o contexto de Romanos, você se lembra que alguns domingos eu falei sobre o versículo 21 até o versículo 30. Então, para nós nos situarmos aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele trabalhou na elaboração de duas teses até este momento. Paulo desenvolveu duas teses até aqui. A primeira é que todos são pecadores, que todos são declarados culpados diante de Deus. E isso nós podemos ver de Romanos capítulo 1, do versículo 18, até o versículo 20 do capítulo 3. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo trabalhou uma tese, e mostrando a todo custo o seguinte: todos são pecadores, todos são depravados, ninguém pode se salvar. O homem não pode ser declarado justo diante de Deus com base em seu próprio mérito. Ou seja, nenhum de nós que estamos aqui podemos bater no peito e dizer: eu sou digno, eu sou merecedor da vida eterna. Eu posso apresentar as minhas obras diante de Deus e então Deus vai me declarar justificado com base em meu próprio mérito. O que Paulo trabalhou do capítulo 1 ao capítulo 3 é exatamente isso, mostrando, ora, a lei não veio para salvar o homem, mas a lei veio justamente para mostrar que o homem não pode se salvar. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa de um Messias, de um libertador. E a segunda tese do apóstolo Paulo é justamente a justificação pela fé, que é a obra exclusiva de Deus. É isso que ele vai tratar agora do versículo 21 em diante. Ele vai tratar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo vai se esforçar para deixar bem claro que isso é obra exclusiva de Deus, por meio da morte expiatória de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E como nós recebemos esta justificação? Paulo deixa bem claro aqui no capítulo 3, do versículo 21 até o 31, deixa de forma bem clara que o meio pelo qual nós recebemos esta justificação, sermos declarados justos perante Deus, é por meio da fé em Cristo Jesus, né? É o que ele vai dizer aqui no capítulo 3, do verso 21, ele diz, né? Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio de redenção que há em Cristo Jesus. No verso 28 ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aí ele termina no verso 31 dizendo: por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então a grande questão que o apóstolo Paulo precisa tratar agora, após ele apresentar estas duas teses, de que o homem é pecador, de que o homem é depravado, de que o homem só pode ser salvo, ser declarado justo perante Deus por meio de Cristo Jesus, Paulo precisa tratar agora esta objeção. Haja visto que aqueles judeus, aqueles homens achavam que eles poderiam ser salvos apresentando alguma obra diante de Deus. Ou seja, eu sou digno, eu sou merecedor, Deus está apenas me dando aquilo que eu mereço, a vida eterna,
porque eu sou uma boa pessoa. Então Paulo teria que tratar estas objeções. E para Paulo responder isso, Paulo precisava mostrar que toda a sua tese não estava baseada em seu pensamento ou em qualquer outro pensamento de homens de seus dias, mas a sua tese estava embasada na Escritura, ou seja, no Antigo Testamento, que é a palavra de Deus que eles tinham até aquele exato momento. Paulo precisava responder essa objeção. Por quê? Aqueles homens se levantavam e diziam: como assim? Nós somos salvos de graça? Pela fé? Nós somos salvos sem fazer nada? Como assim? De onde você tirou isso, Paulo? Ou seja, eles estavam acusando Paulo de levantar isso, de inventar a graça de Deus. Por quê? Os rabinos, eles ensinavam que Abraão, que é o caso que nós vamos tratar aqui daqui a pouco, Paulo, para mostrar a eles que o que ele estava falando estava nas Sagradas Escrituras, que não era coisa de sua cabeça, ele pega Abraão e Davi como exemplos de homens para provar que a justificação é pela fé, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Ambos foram salvos por crerem em Deus. E Paulo está então se opondo ao que os rabinos ensinavam naqueles dias. Ora, eles pegavam Abraão, que era o pai da nação judaica, e eles anunciavam que ele havia alcançado a salvação por sua obediência à lei, mesmo antes da lei ter vindo. Então eles diziam: não, Deus já havia colocado isso no coração de Abraão. Por isso que Abraão obedeceu à lei de Deus, ou seja, ele pôde ser salvo porque ele cumpriu a lei de Deus. Eles acreditavam que Abraão viveu como o mais íntegro de todos os homens. Abraão era o mais íntegro entre os íntegros. Ou seja, ele teve uma obediência perfeita à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, como recompensa, Deus o escolheu e o justificou, ou seja, o declarou justo perante Deus. Então, por isso, Paulo levanta esses dois exemplos. Ele pega Abraão, o mais ilustre dos patriarcas, ele apresenta também Davi, o mais ilustre dos reis de Israel, como exemplos daqueles que haviam sido justificados por fé e não pelas obras. E isso estava indo totalmente na mão contrária do que os homens ensinavam naqueles dias. Eu sei que hoje alguns estudiosos, eles argumentam que Tiago contradiz o que Paulo está dizendo. Eles dizem que Tiago, quando vai tratar, ele fala: olha, a fé sem obra é mortas, né, e por aí vai. Ele está contradizendo o ensino de Paulo. Eles dizem que Tiago está reafirmando que a justificação é por obras e não por fé. Na verdade, não há contradição alguma entre Tiago e Paulo. De um lado, nós temos o apóstolo Paulo, que ele olha para a causa da salvação e diz que nós somos salvos pela fé, independente das obras que nós podemos apresentar diante de Deus. De outro lado, nós temos Tiago. Ele olha para o resultado da salvação e diz que os salvos provam a sua fé pelas obras. Todo aquele que foi salvo por Cristo, que ele foi declarado justificado perante Deus, ele tem que apresentar algo. Ele vai ter boas obras para apresentar. Então, nenhum dos dois estão em conflito. A autenticidade da fé justificadora, ela encontra-se nas boas obras, ou seja, são fruto desta fé. Se eu professo algo, eu tenho que apresentar algum resultado. O crente, ele mostra a fé pelas obras, já que a fé sem obras, ela é morta, como Tiago vai dizer. Então, os exemplos de Abraão e Davi, eles mostram justamente que a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus garante a salvação ao seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ambos foram salvos pela fé, por acreditarem em Deus, por confiarem em Deus e terem a convicção de que eles não poderiam apresentar nada para Deus como garantia, ou seja, como um direito à vida eterna, tanto judeus como gentios. Então, portanto, é um erro assumir que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obras
e que no Novo Testamento as pessoas são salvas pela fé. É um erro dizermos isso. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, ambos são salvos pela fé. Como disse Hernande Dias Lopes, a justificação não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Não resulta do mérito, mas é obra da graça. A justificação não é o que recebemos por mérito próprio, mas o que recebemos pelos méritos de Cristo. Ou seja, a salvação não é um troféu que nós ostentamos como prêmio de nosso mérito, mas é um dom que recebemos apesar de nosso demérito. Ou seja, nenhum de nós podemos nos vangloriar, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 3. Quem vai poder se vangloriar diante de Deus? Quem vai poder apresentar algo diante de Deus? E aqui nós vemos 4 verdades que são destacadas nesses versículos iniciais. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Não é isso que ele está dizendo? Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Você se lembra que Paulo tinha acabado de falar que nós não somos salvos pelas obras. E aí então Paulo pega o exemplo de Abraão, respeitado e conhecido naqueles dias, e ele diz, como que nós vamos resolver então o caso de Abraão? O que nós podemos dizer acerca de Abraão? Abraão foi salvo por obras? Do jeito que vocês ensinam? Vamos voltar para a Escritura. E a Escritura vai nos dar a resposta. Diferente de muitos cristãos hoje, aqueles judeus tinham domínio da palavra. Eles tinham domínio do Antigo Testamento. Ou seja, eles conheciam as Sagradas Escrituras. Diferente de muitos hoje. E então eles recorriam a Deus. Vamos ver o que Deus está falando sobre isso. Então Paulo pega o exemplo de Abraão para justamente provar a eles, mostrar a eles que eles estavam completamente equivocados com relação à salvação de Abraão. Ele não foi salvo por obras, mas ele foi salvo por fé. Então a justificação pelas obras, ela coloca a glória da salvação do homem e não em Deus. Porque é isso que Paulo vai dizer. No verso 2, porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus, Abraão e nós somos todos pecadores. Somos todos depravados, todos corrompidos. Então, quem poderia chegar diante de Deus e dizer, eu mereço a salvação? Abraão não poderia fazer isso. Nenhum de nós podemos fazer isso. Por isso que Paulo diz, olha, se ele foi salvo pelas obras, ele poderá se gloriar, não diante de Deus, diante de qualquer outra pessoa, menos diante de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que a justificação pelas obras, ela entra em total contradição o ensino geral das Escrituras. Ou seja, eu tenho que fazer algo para ser salvo. Como Paulo vai dizer aqui no verso 3, né? O que diz a Escritura? Ou seja, vocês estão falando que Abraão foi salvo por obras? Vamos confirmar na palavra de Deus. O que Deus diz acerca de Abraão? E aí o resultado é, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ou seja, como que Abraão foi declarado justo perante Deus? Por fé. Por meio da fé. Ele acreditou, ele confiou em Deus. Paulo vai gastar toda a epístola tratando da justificação pela fé. E em toda a Escritura nós vemos que aponta para isso. Os nossos irmãos do passado, eles olhavam para frente, eles acreditavam no Messias, no libertador que viria. Hoje, você e eu, nós olhamos para trás. Há 2000 anos o Messias já veio. O nosso Senhor, o nosso Cristo, veio para nos resgatar. Então nós olhamos para trás e reafirmamos a nossa fé no sacrifício de nosso Senhor. Então a justificação pelas obras, ela entra em total oposição, ou seja, uma total contradição aos ensinos da Escritura. Você afirmar que você pode ser salvo por aquilo que você apresenta diante de Deus. Hoje, às vezes em muitas igrejas evangélicas, nós vemos pastores, líderes religiosos, dizendo o seguinte, alguns lugares você precisa pagar uma promessa, para então você ser salvo. No meio do catolicismo você vê isso, eu preciso pagar uma promessa
Para eu ser abençoado, eu preciso pagar uma promessa para que algo aconteça em minha vida. Você vem para o meio evangélico e as coisas não mudam muito em muitas igrejas. Para você ser abençoado, para você herdar a vida eterna, você precisa dar o seu dízimo, contribuir financeiramente. Eu acho errado contribuir financeiramente? Claro que não. Todos nós sabemos que temos custo e despesas aqui. Mas eu não posso, em hipótese alguma, chegar aqui e dizer que se você não contribuir financeiramente, você vai para o inferno. Que Deus não vai te salvar. Em hipótese alguma eu posso dizer isso. Mas muitos líderes religiosos, eles ameaçam o povo justamente dizendo isso. Se você não contribuir, você vai para o inferno. Ou seja, eu preciso apresentar algo para Deus para eu obter a vida eterna. Por isso que Paulo diz, o que a Escritura diz acerca de Abraão? E este versículo aqui, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, é uma referência de Gênesis capítulo 15, que nós vamos ler aqui posteriormente. Então, ao argumentar acerca da justificação pela fé do patriarca Abraão, Paulo ele não embasou a sua tese em seu próprio pensamento, opinião de teólogos daqueles dias, mas Paulo argumentou na Escritura, na infalibilidade das Escrituras. Vocês respeitam as Escrituras? Vocês a têm como palavra de Deus? Ótimo, então se rendam. Ela está dizendo que Abraão foi salvo por fé e não por obras. Em terceiro lugar, nós vemos que a justificação pelas obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Ou seja, já que o homem foi salvo pelas suas obras, então é mérito dele. Ou seja, não é da graça de Deus. Ele foi merecedor da vida eterna. E em quarto, nós vemos que a justificação pelas obras, ela traz condenação ao pecado e não bem-aventurança, como Paulo citou aqui Davi. Se Deus fosse retribuir a Davi o que ele merecia, seria morte. Paulo ele sai de Abraão, ou seja, e vai para Davi. Consequentemente, ele deixa de citar Gênesis capítulo 15, verso 6, e vai para o Salmo 32, verso 1 e verso 2, para tratar acerca de Davi. E é exatamente o que nós lemos aqui no verso 7 e verso 8, né? Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas, cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Ou seja, a justificação pelas obras, ela condena o pecado. Está ali para mostrar que o homem não pode. E não é uma bem-aventurança. Ou seja, Davi adulterou com Betseba. Mandou matar o marido dela. Davi escondeu o seu pecado. Se ele fosse julgado pelas suas obras, ele seria condenado. Se Deus fosse tratar com ele segundo os seus méritos, ele merecia a morte e não perdão. Da mesma forma é comigo com você. Por isso que nós não oramos a Deus e pedimos, Senhor, dá o que eu mereço. Ô Senhor, me dá apenas o que eu mereço. Eu sou digno, ó Pai. O que você merece, o que eu mereço, é a morte e o inferno. Só isso que nós merecemos. É só isso que nós merecemos. Por que nós merecemos isso? Porque a Escritura diz que se o homem pecar, ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. Ou seja, para ele ser declarado justo perante Deus, ele não pode ter nenhum pecado. Então por isso é a morte e o inferno. Porque nós pecamos e nós não conseguimos ser declarado justo perante Deus com base em nosso próprio mérito. Então o que nós merecíamos é exatamente isso. A morte e o inferno. E o que nós olhamos que ao invés de Deus condenar Davi, Deus o perdoou. Em vez de atribuir-lhe culpa, atribuiu-lhe justiça. Em vez de expor o seu pecado, Deus o cobriu. Em vez de deixá-lo esmagado pela culpa, Deus ofereceu gratuitamente a bem-aventurança do perdão e da justificação. Então, quando nós lemos o Salmo 32, o que nós temos ali não é Davi apresentando diante de Deus boas obras. Ele está confessando os seus pecados, ele está mostrando os seus erros e as suas falhas. O que nós temos ali, ao invés de boas obras, é pecado e iniquidade.
O interessante é que no capítulo 3, Paulo diz, concluímos que o homem é justificado pela fé. Pela fé sem obras da lei. No verso 28, ele diz isso. Ou seja, eu usei vários argumentos, é o que Paulo está tratando, usei vários argumentos para mostrar que o homem não pode se salvar. E eu apresentei o caminho pelo qual o homem pode ser declarado justo, e isso não vem dele mesmo, não é com base no seu próprio mérito, mas é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. Paulo ele mostrou que a lei, e que pelo cumprimento da lei ninguém poderia ser salvo, haja visto que ninguém cumpriu a lei de Deus. Ninguém cumpriu os 10 mandamentos à risca. E aí então ele diz, nós somos salvos pela graça, de graça, sem fazer nada. E é claro que poderiam surgir pessoas dizendo, como assim, Paulo? Isso é loucura. O que você fumou, Paulo, para você falar uma besteira dessa? Ô Paulo, de onde você inventou isso, Paulo? Paulo ele era acusado de inventar a graça de Deus. Então por que Paulo cita Abraão e Davi? Primeiro, para provar que a sua doutrina é bíblica. Por isso que Paulo cita Abraão e Davi, justamente para que eles pudessem refletir acerca de seus ensinos. Aqui em Romanos capítulo 4, verso 3, Paulo diz, porque, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. De onde Paulo tirou isso? Gênesis capítulo 15, verso 6. E Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu-lhe isso como justiça. Ele creu em Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. Romanos capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Para começar a conversa, para abrir a sua carta, Paulo já mostra, olha, o que eu vou tratar com vocês, ou seja, eu vou falar que o homem é depravado, é pecador, e que ele só pode ser declarado justo, ou seja, ser salvo, por meio da justificação pela fé em Cristo, não é algo novo, está nas Escrituras. E está na palavra de Deus, aquelas que vocês consideram como palavra de Deus. Deus já havia prometido isso em sua palavra. E no capítulo 3, no verso 20 até o verso 22, ele conclui dizendo, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Ou seja, o homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Por que Paulo pegou Abraão e Davi? Segundo, para mostrar que os homens não conseguiram se salvar. Meu irmão, Abraão e Davi, os 2 maiores nomes do judaísmo. Tanto que você, quando lê a genealogia de Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 17, você tem esses 2 nomes ali. Abraão e Davi como referencial, como marco ali na genealogia. Por que Paulo pegou esses homens? Por que Paulo apresentou os melhores homens? Para trazer base à sua tese, de que o homem é salvo pela fé. Haja visto que o ensino naqueles dias é que tanto Abraão como Davi foram salvos por obras. Vamos analisar a vida desses melhores homens, desses homens respeitados, Abraão e Davi. Vamos olhar para Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, mas Abraão também é o pai da incredulidade. Você se lembra? Deus disse a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão está esperando, mas ambos já são velhos. Não existia Viagra na época, para facilitar o negócio. Não existia. Então Abraão diz, Senhor, mas nós já somos velhos. E Deus diz, não, eu vou te dar um filho. Abraão riu de Deus. Como assim? Será que o senhor não viu não a situação aqui como é que está? Não percebeu como é que está o corpinho?
Ele riu. Ou seja, como se Deus fosse mentiroso. Ou seja, eu falei que eu vou fazer, eu vou te dar um filho, e você está rindo, você acha que eu sou impotente, que eu não tenho poder para fazer. Ele riu de Deus. Abraão é o cara que tinha medo de apresentar a sua mulher como mulher. Ela é minha esposa. Porque se ele chegasse, a sua mulher é bonita, e se ele chegasse e dissesse, olha, essa aqui é minha esposa, e o cara cismasse de deitar com ela, eles poderiam matá-lo. Então ele combinava e dizia, vamos falar que você não é minha esposa não. E pelo menos se quiser deitar com você, eu estou tranquila, minha vida está garantida. Esse é Abraão. Como que esse homem, então, poderia achegar-se diante de Deus e ter alguma obra para apresentar a Deus e bater no peito, eu sou digno, eu sou merecedor da vida eterna? Não teria como. Vamos olhar para Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Se você não conhecesse a história de Davi, automaticamente nós levaríamos a nos pegar pensando o seguinte, esse cara deve ser um estouro. Esse cara deve louvar a Deus todo dia. Esse cara deve ter quase uma asa de anjo já. Esse cara deve cantar louvores, ler a palavra de Deus o dia inteiro. Mas não era a realidade de Davi. O homem segundo o coração de Deus, a capivara dele era grande, o histórico dele era sujo. A ficha dele estava suja. Vejamos o histórico de Davi. Adultério, mentira e assassinato. Davi era um adúltero, um mentiroso, um homicida. Davi era um homem sanguinário, frio e calculista. Este é o homem segundo o coração de Deus. Por que Paulo pega os dois nomes para reafirmar a sua tese? Ou seja, o que Paulo está fazendo é o seguinte, os melhores homens, que vocês consideram os melhores homens, eles estavam distantes da salvação. Ou seja, com base em seus próprios méritos, eles não conseguiriam ser salvos, eles não puderam ser salvos com base em suas obras. Uma pequena analisada que nós demos na vida de Abraão e Davi, nós já podemos identificar que esses homens não eram perfeitos. Que esses homens não poderiam se vangloriar dizendo, nós somos merecedores da vida eterna. Tanto Abraão como Davi foram homens respeitados, foram homens maravilhosos. Mas, meu irmão, se nem eles conseguiram ser salvos pelos próprios méritos, quem será? Quem será? A resposta é apenas uma. Ninguém pode ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém pode ser declarado justo perante Deus com base em suas próprias obras. O que nós aprendemos aqui? 2 lições. Primeiro, nós não alcançamos nada em Deus com base em nós mesmos. Não é isso que Paulo está dizendo? O que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? O homem natural, ele se apresenta a Deus com base naquilo que ele é. Ou seja, ele se acha bom bastante, então ele se apresenta diante de Deus com base nos seus próprios méritos. Os fariseus foram assim. Eles se achavam dignos, merecedores, não é? Tanto que na oração do fariseu e do publicano nós vemos uma grande diferença. Você tem um contraste violento nas orações. Um agradece a Deus por não ser igual aos demais homens. Ou seja, eu sou o cara, eu sou top, eu sou digno, eu sou merecedor da vida eterna. Em contrapartida, você tem um publicano que nem sequer levanta os olhos para o céu, mas está ali confessando os seus pecados. E a Escritura diz que ele desceu justificado. O publicano desceu justificado. Então, tudo em nossa vida, nós não alcançamos nada em Deus com base no nosso próprio mérito. A vida eterna, nós não a alcançamos com base em nosso próprio mérito. Nós cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós recebemos de graça a justiça de Cristo. Por que nós recebemos a justiça de Cristo? Ora, Ele foi o único que não pecou. Ele era o único sem pecado, Ele cumpriu toda a exigência de Deus. Então Ele era um homem justo. Por isso nós dizemos que recebemos a justiça de Cristo, que ela nos foi imputada na cruz do Calvário. Nós recebemos a justiça dele. Ou seja, para a vida eterna, para a salvação,
nós não alcançamos com base no nosso próprio mérito, mas com base nos méritos de Cristo. Nós não podemos pedir nada a Deus com base em nosso próprio nome. Para você orar a Deus, você não ora em seu próprio nome, como o fariseu ali o fez. Nós vamos orar a Deus, nós oramos em nome de Jesus. E todos vocês se lembram, orar em nome de Jesus não é colocar Jesus no final da frase, né? Você faz toda a sua oração e diz, em nome de Jesus, amém. Orei no nome de Jesus. Não, não é isso. Orar em nome de Jesus é você saber que você está ali diante de Deus, orando a Deus, mas que você não é digno de pedir uma bala no seu nome, e você está ali então no nome de Jesus, clamando ao Pai para que o Pai nos abençoe. Para fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho, nós precisamos de Deus. Nós não damos conta de fazer isso sozinho. Nós não podemos fazer isso sozinho. Agora, aquele que acha que ele não precisa de Deus, que ele é merecedor da vida eterna, esse vai para o inferno. Ou seja, ele não recebe nada, ele não faz nada também. Porque ele confia em si mesmo. Como que ele poderá ser declarado justo perante Deus? Mais uma vez nós vamos entrar na questão de que perante os homens você pode ser considerado uma pessoa boa. Mas e diante de Deus? Não importa se os homens te aplaudam. Não importa se aos olhos do mundo você é um sucesso. Mas e diante de Deus? Você poderá ser declarado justo, sem culpa? E lembre-se, Tiago diz que se você pecou transgrediu um mandamento, você é culpado. Se você mentiu uma vez, cobiçou a mulher do próximo uma vez, está condenado. É isso que a Escritura diz. Então, quem de nós poderá chegar diante de Deus e dizer, eu sou digno, mereço a vida eterna? Ninguém. Nenhum de nós poderemos chegar diante de Deus e dizer isso. Mas aí os homens estabelecem os próprios padrões, não é? Ele olha para a prostituta, para o traficante e ele diz, eu sou melhor do que eles. Mas o padrão não é o que você cria, é o que Deus estabeleceu. E para você ser declarado justo, sem culpa diante de Deus, você tem que cumprir a lei dele. E se você transgrediu um mandamento, você não cumpriu. Então você está condenado. Está condenado. Jesus disse isso em João capítulo 16, verso 24, que nós devemos pedir no nome dele. Quando nós vamos orar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. Ou seja, Abraão e Davi, grandes nomes na história, mas eles não podiam pedir nada no próprio nome. Mesmo sendo grandes homens com grandes referências, eles não podiam pedir nada no próprio nome. O interessante é que Paulo vai dizer que para fazer a obra, ele precisava da graça de Deus. Paulo diz, em tudo que eu vou fazer, eu preciso da graça de Deus. Nós não podemos fazer a obra sem a graça de Deus, sem Deus nos abençoar, se a mão de Deus não estiver sobre nós. Paulo diz, olha, eu estou andando em santidade e em sinceridade, não com base em sabedoria carnal, humana, mas sim pela graça de Deus. Em outra circunstância, em 2 Coríntios 1:8, Paulo diz, irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima de nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. E Paulo depois vai explicar. Eles renovaram, eles acreditaram no Senhor. Ou seja, para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus. Tudo nós precisamos do Senhor. O interessante é que aqui no verso 4, Paulo diz, ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como um favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E aí ele diz, assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem as obras, dizendo, e por aí vai. Mas você notou, ele pega o exemplo aqui de um empregado, e automaticamente, se você tem um empregado, você tem ali um empregador. Você tem um patrão e um funcionário. Você é um funcionário. Ou se você for um patrão. O funcionário trabalhou o mês inteiro. Quando chega no final do mês, que ele pega aquela bolada. Pela fé. Pega aquela bolada. Você vai lá e agradece o patrão. Ei, patrão, obrigado aí. Caiu certinho. Você não faz, é direito seu.
E é óbvio, né, que é também a sua obrigação trabalhar direito, prestar um serviço com qualidade, com excelência. Mas se você trabalhou o mês inteiro, cumpriu as suas horas, fez o seu trabalho, chegou no final do mês, você não recebe, aquilo lá não vem de graça para você. Você mereceu. Você mereceu o seu salário, você trabalhou para isso. E Paulo está dizendo isso, olha, se um trabalhador, quando ele recebe algo, ele trabalhou, ele está recebendo, não é de graça, é mérito dele. E quem de nós podemos bater no peito e dizer que é nosso mérito a vida eterna? Que Deus nos deve alguma coisa? Porque é isso que ele está dizendo, ora. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, o cara trabalhou o mês inteiro, recebeu o salário, acabou, não é favor, foi justo. Agora, Paulo está dizendo, contudo, aquele que não trabalha, mas crê. Né? Estamos falando aqui com relação à salvação, à vida eterna. Né? Senão você acha, não precisa trabalhar, só crê, o pão vai chegar em casa, a continha vai ser recheada. Estamos falando de vida eterna, lembre-se disso. Ou seja, aquele que não trabalha, mas crê em Cristo. Ele crê, ele confia em Cristo, isso vai ser atribuído como justiça. Ou seja, que você dizer, não, eu mereço a vida eterna, é como se Deus lhe devesse algo. Isso é um absurdo, dizemos isso. Que Deus está em falta conosco, que Deus nos deve alguma coisa, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Ou seja, quem acha que tem obras, ou seja, eu sou bom bastante, ele deve ser tratado com justiça. E ser tratado com justiça, ou seja, já que eu sou bom, eu devo ser tratado com justiça o que eu merecia. E o que você merecia era a morte e o inferno, como eu já disse. Agora, aquele que não tem nada para apresentar diante de Deus, nenhuma de suas obras, nenhum de seus méritos, ele confia na graça do Senhor. Ele confia em Cristo, ele confia nos méritos de Cristo. Então ele não tem nada para se vangloriar. Ele não tem nada para dizer, olha, Deus me deve alguma coisa, ou eu sou merecedor da vida eterna. Ele simplesmente agradece a Deus. O fariseu tinha algo para apresentar na mentalidade dele. O publicano não tinha. Por isso ele se prostrou diante de Deus. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz isso. Que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, tudo aquilo que eu e você consideramos bom, que nós fazemos com base na nossa própria força, Isaías está dizendo, tudo isso que você faz, que você considera bom em si mesmo, isso aí é como um trapo de imundícia perante Deus. Paulo está tratando a carta inteira falando sobre justificação pela fé. Por quê? Ora, porque crescer na fé é crescer em Cristo, é crescer na graça de Deus. Ou seja, quando você cresce no seu conhecimento em Cristo e cresce na graça, você vai ser livre da arrogância. Porque quem vai poder bater no peito e dizer, eu mereço? Não. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aprofunda no conhecimento das Sagradas Escrituras, que você tem uma convicção de que você não podia se salvar, que você foi salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ora, você vai saber, eu estou de mãos atadas. Isso foi algo de Deus, foi pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Foi tudo obra de Deus. Então eu não posso bater no meu peito e dizer, eu sou bom. Quanto mais nós crescemos em Cristo, crescemos na graça, nós percebemos que nós somos fracos. Não há como a arrogância ficar brotando dentro de nós. Porque nós somos arrogantes. Nós achamos que nós não precisamos de Deus para nada. Nós não precisamos de Deus para a obra. Nós não precisamos de Deus em nosso casamento. Nós não precisamos de Deus na criação dos nossos filhos. Nós não precisamos de Deus em nosso trabalho. E por aí vai. E o interessante é que Paulo vai dizer isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesses recebido? Ou seja, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Se nós estamos aqui e vamos celebrar ao Senhor,
e um dia nós estaremos com Ele, passaremos a vida eterna conhecendo a Deus, porque é isso que a Escritura diz, que a vida eterna não é churrascada. A vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Então nós passaremos a vida eterna conhecendo a Deus, conhecendo ao Senhor, não com base em nossas obras ou em nosso mérito, mas com base naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Para a gente encerrar, só é feliz aquele que entendeu a graça de Deus, aquele que entendeu que ele foi salvo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, ele só vai ser feliz aquele que exatamente conseguiu compreender. Ou seja, eu sou declarado justo e eu vou estar com Deus um dia, não é com base em meu mérito, mas é com base nos méritos de Cristo. Você notou que aqui no versículo 7, Paulo, referindo-se a Davi, ele diz: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Bem-aventurado é feliz. E Paulo está dizendo, feliz é aquele que é perdoado. Feliz é aquele que compreendeu isso, que ele foi perdoado por Cristo, por Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por que muitas vezes nós vemos crentes tristes, cabisbaixos? Porque muitas vezes estão confiando em si mesmos, na obra de seu próprio braço. Até um cristão genuíno, se você for um cristão genuíno, é claro que nós vamos ficar aflitos, é claro que nós ficaremos angustiados quando nós lemos a Escritura e percebemos que nós estamos tão longe daquilo que Deus ordena em sua palavra. Isso traz desespero a nós. Mas aí nós precisamos nos lembrar, um dia eu estarei com Deus, mas com base naquilo que Cristo fez. Não é com base em meus méritos. Ou seja, por isso que muitos acham que eles não são bons o suficiente, que eles não são adequados o suficiente. Você nunca será. Nós nunca seremos. E com isso eu não estou abrindo uma brecha para você viver em pecado, nadar de braçada no pecado, porque aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que a graça de Deus o alcançou, ele quer andar em novidade de vida, ele quer se submeter à palavra de Deus, viver de modo que Deus seja glorificado por meio da existência dele. Mas um cristão genuíno, ele fica com isso dentro de si. O ímpio, ele nunca sente isso. O ímpio, ele peca, e ele sempre está satisfeito consigo mesmo. Para ele tudo está bom. A conta fechou, está tudo certo. Ele é o cara. Se você se sente inadequado, é um bom sinal. O crente genuíno, ele sente isso. Mas quando ele compreende a graça de Deus, ele sabe, todos os dias ele levanta suas mãos para os céus e diz, Senhor, me transforma para a honra e para a glória do Teu nome. Me transforma, Pai, para que eu viva para glorificar ao Senhor. Mas ele se alegra em Deus, ele fala, Senhor, louvado seja o Senhor. Porque se não fosse por meio da Tua graça, por meio da justiça de Cristo, eu estaria condenado a uma eternidade de sofrimento. Nós anulamos a lei? Paulo diz que não, no verso 31 do capítulo 3. Ele diz, por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, como que nós podemos cumprir a lei de Deus? Somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Nós acreditamos na justiça que nos foi imputada. Como eu já anunciei aqui, Ele era o único justo. Então a justiça de Cristo nos foi imputada. E segundo, através da graça de Deus, nós podemos cumprir os seus mandamentos. É isso que nós lemos lá em Gálatas 2:20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é por isso que nós podemos andar em novidade de vida. E aí eu encerro com a frase do Hernando Dias Lopes. A justificação não é o que nós recebemos por mérito próprio, mas é o que recebemos pelos méritos de Cristo. A salvação não é um troféu
que nós ostentamos como prêmio do nosso mérito, mas é um dom que recebemos apesar de nosso demérito. Então é por isso que eu e você temos que todos os dias agradecer a Deus e confiar naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Sempre procurarmos andar em novidade de vida, mas aprendermos a descansar e a confiar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi por meio dele, e é por meio dele, que nós somos declarados justo perante Deus. E essa é a única maneira pela qual o homem pode ser salvo. Cumprir toda a justiça de nosso Deus. E Cristo cumpriu. E a sua justiça nos foi imputada.